Olá, meus amigos, Ricardo Seixas aqui, mais uma vez no nosso encontro semanal aqui na Rádio Fraternal, Mensageiro Fraterno. Estamos juntos mais uma vez aqui para o nosso bate-papo, nossa conversa, nossa reflexão. Gostaria de, nesse momento, convidar a você para que você esteja muito bem aí posicionado, posicionada, para que possamos entrar aqui em sintonia com a espiritualidade, com as energias positivas que podem nos circundar nesse momento. E sempre é uma escolha. Nós podemos, nesse momento, continuar com os nossos pensamentos voltados para as preocupações, para as dificuldades, para os problemas do dia a dia, coisas que nós estamos, assim, de uma forma condicionados até, a gente até busca algumas soluções, mas temos dificuldades, às vezes, de lidar com as coisas como elas são. Isso faz parte do nosso processo, da nossa dinâmica existencial. E é justamente nesse ponto da nossa dinâmica existencial que eu gostaria de comentar, de falar aqui para nós, nesse momento, sobre decisões. Nós sabemos muito bem que decidir alguma coisa, dependendo do que se trata, se torna extremamente complexo. E às vezes pode ser uma coisa simples. A complexidade talvez não esteja no grau da situação em si, mas da pessoa como vê a situação. Por exemplo, eu posso ter dúvidas de sair de casa ou não. Se eu tiver medo, insegurança, eu vou pensar 1 milhão de vezes para sair de casa. E talvez eu tenha dificuldades de sair de casa por conta dessa insegurança, por conta desse medo. Essa sensação de vulnerabilidade que podemos ter quando, eventualmente, precisamos fazer alguma coisa fora de casa. Principalmente depois da pandemia. A pandemia, ela mexeu demais com as pessoas. Mexeu muito, mexeu tanto que tem gente que ainda não se equilibrou totalmente. Eu diria que talvez uma pequena parcela da população, mas a grande parte conseguiu de alguma forma passar por esse momento e transcendeu de alguma forma, superou de alguma forma esse momento que foi muito difícil para uma boa parte da nossa sociedade. Até porque mexeu num ponto extremamente fundamental da existência humana, que é a finitude. Então, imagina um vírus, eu nunca vi, né, sou daqui de São Paulo, nunca vi essa cidade, nunca imaginei ver essa cidade do jeito que eu vi. Vazia, sem nada, sem ninguém. Saí na rua para andar um determinado dia, assim, fiquei impressionado pelo vazio. E isso foi bem marcante. Então, isso mostra a força que tem no ser humano a necessidade da sobrevivência. Aquelas pessoas que talvez não tenham tanta firmeza no entendimento e na compreensão sobre a existência da vida após a morte, e talvez até nem tenham tanta maturidade para, mesmo sabendo desse assunto, para lidar com essas questões, essas pessoas sofreram demais. Tem pessoas que chegaram ao ponto de morrer pelo medo de morrer. Isso parece uma redundância, mas é isso que acontece. O medo mata. E nós tivemos uma péssima contribuição das mídias, enfocando somente a morte, o problema, a dificuldade, né? Então aí foi muito difícil para muita gente. Então, se nós tivéssemos assim um pouco mais de cuidado em relação ao entendimento da vida, que nada acontece por acaso, tudo vem no encontro nosso para o aprendizado. Se nós pudéssemos amadurecer bem essa nossa perspectiva, certamente nós teríamos passado de uma maneira muito mais leve do que aconteceu. Porque nós também temos medo, não só pela própria vida, pela vida também daqueles que nos são muito caros. Lógico, todos nós queremos preservar a nossa existência, a existência daqueles que nós amamos. Enfim, são coisas que acontecem na vida para que possamos evoluir e crescer a partir de uma forma de entendimento. Então, tá aí, são lições importantes, lições contundentes.
né, que acontece aí no nosso caminho de vida. E voltando no ponto de tomarmos decisões, né, ou de fazer alguma decisão, nós podemos ter sim uma dificuldade muito grande, dependendo também da forma como nós estamos, da maneira como nós estamos emocionalmente numa determinada situação. Por exemplo, vou escolher fazer um curso de formação universitário, e eu pretendo seguir uma carreira, e eu pretendo conquistar coisas, ter um certo prestígio e tudo mais. Aí você vai para os seus cursos, você escolhe, você faz uma análise daquilo que você pretende no seu caminho, você faz a sua escolha mediante aquilo que você acredita ser o melhor. Então, tem um certo grau de importância nessa decisão, porque você está definindo um caminho para a sua vida. E esse caminho é um caminho que envolve a carreira, envolve um conhecimento, envolve gostar do que faz. Tem algumas pessoas, elas vão por aquilo que dá mais dinheiro, e geralmente essas pessoas tendem a se tornar mais estressadas e saturadas desse trabalho com um pouco mais de antecedência, até porque se nós gostamos do que nós fazemos, mesmo assim tem momentos que a gente fica cansado mesmo, né? É repetitivo a coisa que a gente faz. E aí você tem que ter uma disposição muito grande para poder continuar. Então assim, nós vamos caminhando os nossos processos de tomadas de decisão. Agora, existem decisões que nos pegam profundamente. A decisão de uma separação, por exemplo. A decisão de assumir um relacionamento. A decisão de você buscar se dar bem ou não com a família, porque isso também é uma decisão. Normalmente, o que acontece nos momentos como esse? Numa questão de relacionamentos, né, relacionamento interpessoal, nós tendemos a ir pelos sentimentos, pela impulsividade às vezes. Nos relacionamentos, nem todos são relacionamentos saudáveis. Existem muitos relacionamentos que nós temos um apego pela pessoa e pela situação. Não é porque você ama aquela pessoa. Você está lá porque você está acostumado com aquilo ali, você está convivendo com essas pessoas e você não consegue se ver fora desse lugar onde você vive, onde a pessoa vive, né? E isso se torna mais difícil conforme a idade vai passando. E aí as pessoas, elas se aventuram menos, né? No sentido de, não aventura no sentido vulgar da palavra, mas no sentido de buscar de fato, de ser alguém que vai atrás daquilo que importa para si. Enfim, nós temos desafios nessas áreas. E recentemente, falando com algumas pessoas, né, que chegam numa fase mais madura da vida, é interessante perceber essa questão de fases, né? Eu falei um pouco aqui sobre fases também. Quando nós estamos em fases, né, hoje com 61 anos, eu vejo assim que indo numa festa, eu tenho um filho de 10 anos, levando ele numa festa de alguns amigos que era uma festa de criança, ali eu vi casais que tinham filhos pequenos, e lembrei da minha fase, dessa fase lá anterior, né? O meu filho mais velho hoje tem 33 anos. Então, nesse ponto, eu vejo assim que é uma fase que hoje é interessante observar, o início de uma família, as pessoas com crianças pequenas, as necessidades são outras, que eu diria assim, a busca que as pessoas têm são outras, coisas que eu já vivi, e coisas das pessoas com a minha faixa etária também já viveram. E coisas da faixa etária dessas pessoas com seus 20 e poucos anos, 30 e poucos anos, estão vivendo também. E vão passar pelas experiências. E o tempo passa muito rápido. Então, quando nós vamos tomando decisões, nós temos que levar muito em consideração
essa nossa capacidade de compreendermos a vida, em que momentos nós vivemos, e aquilo que efetivamente nos importa, aquilo que efetivamente nos cala o coração. Que nós possamos, nos nossos momentos de tomada de decisão, termos um pouco mais de contato com energias superiores, energias espirituais. Aí você fala, puxa vida, mas por que eu tenho que fazer uma conexão com a energia espiritual se sou eu que vou tomar uma decisão? É justamente para que você, naquele momento, tenha toda uma proteção para que você não venha ser, de alguma maneira, impulsivo ou impulsiva naquilo que você pretende realmente decidir. Existem decisões equivocadas, onde a pessoa vai perceber depois de um bom tempo à frente. E dependendo do que se trata, as pessoas podem se arrepender. Mas mesmo assim, esse arrependimento, por conta de uma decisão equivocada, faz parte do aprendizado. Ah, a pessoa errou, a pessoa falhou, a pessoa fracassou. Eu diria não, ela pode ter se equivocado na decisão, porque naquele momento essa pessoa não tinha uma outra forma, outra capacidade de pensar aquilo que precisaria ser feito e tomou uma decisão X. E lá na frente percebeu que não era o melhor caminho. Ótimo aprendizado. Puxa vida, mas decidiu sair de um relacionamento, ir para outro e acabou quebrando a cara. Isso é aprendizado. Errou, bem feito. Quem pensa dessa forma é muito equivocado sobre essas questões. Porque nós que vivemos, precisamos compreender que tomar decisão é algo muito particular e muito pessoal, né? É decisivo dependendo do que se trata. Eu quero me ater mais especificamente nessas decisões que nos impactam o caminho. São elas que, de alguma maneira, precisamos ter um pouco mais de cuidado, precisamos ter um pouco mais de atenção. Acredito que você talvez conheça o conceito de sombra, geralmente, ou conceitos inconscientes, tem uma relação entre os assuntos, de alguma maneira, mas quando elementos inconscientes tomam conta do nosso processo de tomada de decisão, geralmente a pessoa ela não percebe o que está levando ela para decidir alguma coisa, ou para tomar uma atitude ou assumir um caminho. Depois de um tempo, quando ela percebe que aquilo que ela fez não seria o melhor para ela naquele momento, né, lá no futuro, quando ela descobre isso lá na frente, aí pode ser que ela não consiga mais retomar o que era antes. E tem muita gente, como eu comentei aqui, vai falar assim, isso é um castigo. Eu diria, não existe castigo. Não existe castigo. Ninguém é castigado por nada. Nós recebemos as consequências daquilo que a gente faz. É consequência. Se nós entendermos como consequência, vamos entender que somos alunos, que tomamos decisões e partimos para as consequências do que nós fazemos. Aí, o grau de maturidade qual é? Termos a capacidade de administrar e sabermos lidar com as consequências daquilo que nós fazemos. E esse é o processo da reencarnação. Nós estamos aqui, nesse momento, algumas pessoas vivendo mais ou menos as consequências de um passado. Essas consequências em função das decisões tomadas lá atrás, decisões essas que podem ser equivocadas, poderiam ter sido equivocadas, e quando elas vão desembocando no momento presente por conta de um tipo de assédio espiritual, um tipo de questões que precisamos expurgar do nosso campo mental, do nosso campo emocional, que isso geralmente vem através de doenças e complicações, né? Então é isso que nós precisamos ter atenção. O que é que nos visita, o que é que nos chega, e trabalharmos para termos mais integração de uma forma positiva com tudo que está ao nosso redor. Mesmo que seja um momento
aflitivo, difícil, pesado, complicado. Qual é a outra opção para termos se vivemos momentos muito truncados ou difíceis? Qual é a outra opção? Se não vivermos, se não irmos em frente, se não caminharmos firmemente com confiança de que essa tempestade vai passar, qual seria a outra opção? Tem gente que pensa no quê? Em abandonar tudo, em ir para o suicídio. Essa seria uma boa resposta? Eu diria péssima resposta. Justamente pelas consequências da própria atitude. Olha só de novo a consequência aparecendo aí. Então, se nós achamos que é difícil algumas situações, e tem gente que pensa em largar tudo, porque não vai adiantar nada, eu diria, vai ser pior largar tudo, porque vai adiantar menos ainda. Se está difícil agora, largando tudo e indo por um caminho do suicídio, entrando na espiritualidade de uma forma atravessada, aí que as aflições e as dores aumentarão superlativamente. Então, cabe a nós termos um pouco mais de consciência sobre o nosso caminho. Caso tenhamos tido equívocos ao longo da nossa jornada, vamos assumir as responsabilidades das decisões. E vamos saber que tudo passa, a dor passa, as dificuldades passam. Agora a forma é como é que nós fazemos para que isso também passe dentro de nós. Como é que nós fazemos? De termos a certeza absoluta. Tem coisas que não dá para fazer, tem coisas que você não pode fazer. E aí, às vezes, a aflição ela vem disso, o desespero pode vir disso. De você sentir que não pode fazer mais nada por uma determinada situação. Mas aí entra a nossa necessidade de realmente crescermos e trabalharmos para esse crescimento, para o nosso amadurecimento. Então, convido a você que nesses momentos onde possamos ter aí grandes dificuldades para tomarmos decisões, para construirmos um caminho melhor para a nossa vida, para a nossa existência, que nós tenhamos a capacidade de realmente olharmos adiante e sabermos que por mais espinhos e pedras que tenham no caminho, por mais obstáculos que nos impeçam de caminhar, por mais assédio espiritual que possamos passar, por mais, seja lá o que for, de dificuldade, nós estamos passando apenas por um momento. Esse momento vai passar. Pode ser que demore um pouco? Ok, pode ser que demore um pouco, mas não vai demorar a eternidade. Precisamos compreender a brevidade da vida e a brevidade dessa existência. Se você não resolver as coisas de uma maneira equilibrada dentro de si, isso vai te acompanhar, sim, depois da desencarnação. Então, tem pessoas que acreditam que talvez, não, a hora que eu não vejo a hora de sair de tudo isso, não vejo a hora de acabar com essas coisas todas. É doce ilusão. Doce ilusão, isso vai te acompanhar, porque você está ligado nesse campo, você está ligada nessa situação. Não vai passar só porque a gente desencarna. Eu quero encontrar com os amigos do outro lado, eles vão me ajudar. Mas isso vai acontecer quando você, de alguma maneira, trabalhar isso dentro do seu coração, dentro do teu ser. Se você não consegue, peça ajuda, peça orientação, busque um trabalho profissional, busque um terapeuta, um psicólogo aí, psicóloga, que você sinta confiança e trabalhe essas questões. O trabalho nosso de crescimento é aqui, é agora, é nesse momento, nessa vida, com essas situações que nós estamos passando. E é dessa forma que nós vamos progredir. Espero que esse assunto, lógico, tratado de uma forma muito breve aqui, isso é um assunto que demandaria muito tempo para uma explanação mais aprofundada. Espero que essa breve reflexão ajude você a se acalmar, ajude você a se tranquilizar. Mesmo que você tenha que tomar uma decisão
de tocar a sua vida porque alguém abandonou você, porque alguma coisa aconteceu, você perdeu algo importante, que você viva o seu luto, que você viva o seu momento, que você viva o seu desprendimento das pessoas e das coisas. Isso é muito importante. Que você tenha paz e tranquilidade na tua alma, no teu coração, no teu ser. Que você saiba que você, como Espírito Eterno, você terá pela frente muitas coisas boas, muitas coisas maravilhosas pelo caminho. Isso não é uma promessa, isso é uma certeza. É só uma questão de tempo. Agora, se nós atrasarmos o passo e ficarmos presos na dor e no sofrimento, quem que vai se ferrar? Quem que vai tomar na cabeça? É quem está se deixando, para quem está se largando. É difícil? É difícil. Respira fundo, segura a respiração e anda. Vai para frente, caminha. Vamos seguir firmes. Ah, mas tá difícil. Chora, bota para fora, bota angústia, sabe? Bota os bofes para fora, faz o que você acha que tem que fazer, busca ajuda, vai tomar passe, vai fazer, vai, sei lá, vai dar uma volta na praça, vai olhar para o céu, não olha para o chão, olha para cima. E aí vamos seguindo adiante. Num momento, às vezes, de trancos e barrancos, mas vamos seguir adiante. Lá na frente teremos muito mais tranquilidade, que precisamos do tempo para amadurecer muitas coisas dentro de nós. O nosso querido amigo Jesus, sempre presente, nos ampara, nos acolhe, nos assiste. Vamos dar um voto de confiança na espiritualidade que está ao nosso lado. Mesmo que você faça preces e orações e não ouça, não sinta nada, nós estamos sim muito bem amparados. É que a gente, às vezes a nossa casca é grossa, e a gente não percebe. Então, atenção para isso, cuidado com isso. Vamos dar atenção, oração, prece e agradecemos a Deus a bênção da vida em qualquer momento. Eu agradeço a bênção da vida, mesmo nos momentos de muitas dificuldades. Espero que você, com essa breve mensagem, reflita, se acalme, se tranquilize, caso você precise, de fato, pelos enfrentamentos das questões que você passa nesse momento, mas que Jesus nos ampare a todos nessa jornada de redenção. Com muita luz e muita paz, Ricardo Seixas, Rádio e TV Fraternal, e manda aí o seu recado, manda sua crítica, mande sua sugestão, indica esse vídeo para quem você acha que precisa. Está aqui o endereço da Fraternal, www.fraternal.net.br, e o meu Instagram, @mentoria Ricardo Seixas. Estamos juntos na nossa jornada. Um abraço e até o nosso próximo encontro.